Imagine um céu cheio de luz e harmonia, sendo invadido por uma traição inesperada que mudaria tudo para sempre. Lúcifer, o anjo mais glorioso, se rebelou contra o próprio Deus, e a batalha celestial que se desencadeou alterou o destino de todos, incluindo o nosso. Mas onde estava Jesus enquanto isso acontecia? E qual foi o papel dele nessa guerra cósmica? E o mais surpreendente de tudo, o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Prepare-se para descobrir verdades profundas e surpreendentes, porque essa não é só uma batalha antiga, é uma escolha que cada um de nós ainda precisa fazer. Então fica comigo até o fim e não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos juntos desvendar esse mistério que mudou o destino da criação. Antes de ser chamado de Satanás, Lúcifer era o brilho do céu. Seu nome, que significa portador da luz, fazia jus à sua presença radiante. Ele não era um anjo comum, ocupava um dos mais altos postos na hierarquia celestial. Em Ezequiel 28:12-17, ele é descrito como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza, adornado com pedras preciosas e apresentado como querubim ungido para proteger. Isso significa que sua função era estar junto ao trono de Deus, atuando como guardião divino e reflexo da glória celestial. Lúcifer possuía uma inteligência superior, compreensão profunda dos mistérios do universo e uma força celestial, capaz de comandar legiões de anjos. No entanto, seu maior dom também foi sua ruína. Ele sabia que era especial. Como um ser tão glorioso poderia aceitar que houvesse alguém maior do que ele? Seu coração se inflamou de orgulho. O livro de Ezequiel 28:17 descreve essa transformação. Teu coração se envaideceu por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lúcifer se olhou e se convenceu de que deveria estar acima de tudo e de todos. Em Isaías 14:13-14, ele pronuncia seu desejo proibido. Subirei aos céus, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele não queria apenas poder, ele queria ser como Deus. O orgulho de Lúcifer vinha da consciência de sua própria grandeza. Via os anjos o reverenciando, compreendia mistérios que outros não alcançavam, e sua beleza refletia a glória divina, como nenhuma outra criatura celestial. Para ele, parecia lógico que o próximo passo fosse se igualar ao Criador. Mas ele se esqueceu de algo essencial. Não importa o quão gloriosa seja uma criação, ela nunca pode tomar o lugar do seu Criador. Essa ambição desenfreada foi o estopim de uma revolta celestial. Mas haveria algo ainda mais profundo por trás desse orgulho? Algo que tornaria essa traição ainda mais pessoal? Aqui está uma teoria intrigante. E se Lúcifer não estivesse apenas sedento por poder? E se, no fundo, ele estivesse com ciúmes da humanidade? Parece estranho, mas pense nisso. Deus tinha um plano extraordinário desde o início. Traria ao mundo seu filho para se tornar humano e salvar a criação. Isso não só demonstrava um amor inigualável pelos homens, mas também colocava a humanidade em um papel de destaque que os anjos nunca tiveram. Mas por que Deus nos ama tanto? Seria porque fomos criados à sua imagem e semelhança? Diferente dos anjos, que são seres poderosos e espirituais, os humanos possuem algo único: a capacidade de amar a Deus de forma voluntária, através da escolha. Enquanto os anjos foram criados para servir, os humanos foram criados para se relacionar com Deus, para amá-lo e serem amados. Os anjos podem amar, sim, mas não como os humanos. Eles seguem o Criador, obedecem e glorificam seu nome, mas não possuem o mesmo livre-arbítrio emocional que nos permite escolher amar ou rejeitar a Deus.
Essa capacidade de amor voluntário é um dos maiores presentes que recebemos. E talvez, ao perceber isso, Lúcifer tenha sentido um ciúme profundo. Imagine Lúcifer, tão perfeito, tão glorioso, vendo Deus se preparando para dar aos humanos uma posição especial no seu coração e no seu plano. Em Gênesis 3:5, ele planta a semente da rebelião em Eva com as palavras: "Sereis como Deus", mostrando que ele mesmo desejava essa posição. Mas o que significa ser como Deus? Satanás prometeu a Eva algo que ele mesmo queria: a autonomia, a liberdade de decidir o que é certo ou errado, sem depender de Deus. Esse foi seu maior engano, e ele levou a humanidade pelo mesmo caminho. A influência do diabo no mundo continua, sendo devastadora. Ele não pode destruir Deus, mas pode atacar aquilo que Deus ama, nós. Ele busca nos afastar do Criador, nos engana, nos corrompe, e com isso entristece profundamente o coração de Deus. Mas mesmo assim, Deus não desiste da humanidade. Ele enviou Jesus para reverter essa história e mostrar que seu amor é mais forte do que qualquer mentira demoníaca. Agora, voltamos à grande pergunta: onde Jesus estava enquanto tudo isso acontecia? A resposta pode surpreender. Jesus estava no céu, observando cada detalhe, mas ele não era um espectador passivo. Jesus não apenas testemunhou a rebelião de Lúcifer, mas fez parte do plano divino que decidiria seu destino. A Bíblia nos dá pistas fascinantes sobre isso. João 1:1 declara: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." O Verbo é Jesus, a manifestação viva da palavra de Deus. Isso significa que ele sempre existiu, antes mesmo da criação dos anjos e do universo. Ele era um com o Pai e o Espírito, participando ativamente de todas as decisões divinas. Mas por que Deus simplesmente não destruiu Lúcifer no momento de sua traição? Aqui entra um dos grandes mistérios do plano divino, o livre-arbítrio. Tanto os anjos quanto os humanos foram criados com a capacidade de escolher entre seguir a Deus ou se rebelar contra ele. Se Lúcifer fosse aniquilado imediatamente, os demais anjos poderiam servir a Deus apenas por medo e não por amor verdadeiro. Deus deseja lealdade sincera, não servidão forçada. E essa questão nos leva a outro ponto intrigante. Então, por que Deus o criou com essa capacidade? A resposta é a mesma para a criação da humanidade. Deus não quer robôs programados para obedecer. Ele quer filhos que escolham amá-lo. Assim como Jesus permitiu que Judas o traísse, mesmo sabendo do plano desde o início, Deus também permitiu que Lúcifer seguisse seu caminho. Pois sem liberdade de escolha, o amor verdadeiro não poderia existir. Em Lucas 10, verso 18, Jesus dá uma pista impressionante. "Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago." Isso mostra que ele não apenas testemunhou, mas pode ter desempenhado um papel decisivo na batalha que viria a seguir. Imagine um céu que antes era pura harmonia, agora se tornando um campo de batalha, uma guerra sem precedentes, um confronto que marcaria para sempre o destino da criação. Foi a primeira batalha de todos os tempos, o primeiro levante contra Deus, a origem do conflito entre o bem e o mal. Em Apocalipse 12, a cena é descrita com intensidade. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas eles foram derrotados e expulsos. Mas quem foi o guerreiro escolhido para liderar as forças do céu? Miguel, o arcanjo poderoso, um dos seres mais superiores, na posição celestial. Seu nome significa "quem é como Deus", uma declaração de humildade e exaltação ao Criador. Miguel não era apenas forte, era totalmente leal a Deus, um comandante temido pelos inimigos celestiais.
Se Lúcifer foi criado com sabedoria e beleza, Miguel foi criado para a guerra santa, para defender a justiça divina com autoridade e poder. E do outro lado estava Lúcifer, agora chamado de dragão. Mas por que esse nome? O termo dragão, em Apocalipse, representa algo terrível, destrutivo, astuto e poderoso. Lúcifer havia se tornado um ser consumido pelo ódio, pelo orgulho e pelo desejo de destruir tudo o que Deus amava. Seu novo nome, Satanás, significa oponente, pois ele se tornou o maior inimigo do Criador e de suas criaturas. Mas, e Jesus? Teria ele apenas assistido a essa batalha? Muitos acreditam que Miguel não lutava sozinho, mas sob a direção do próprio Cristo. E você também acredita nisso? Deixe nos comentários sua opinião. Apocalipse 12:10 deixa isso claro. Agora veio o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Isso nos mostra que a vitória pertence a Cristo, que governa os exércitos celestiais e tem autoridade sobre toda a criação. A derrota de Lúcifer foi devastadora. Como um relâmpago, ele foi lançado para fora dos céus, caindo em um abismo de separação eterna. Sua expulsão não foi apenas um ato de tristeza, mas uma consequência, o resultado de sua corrupção. Ele desejou ser como Deus, mas terminou destituído de toda a glória que um dia possuíra, e ele não caiu sozinho. Um terço dos anjos decidiu seguir essa rebelião, e com isso foram condenados junto com ele. Apocalipse 12:4 descreve isso. O dragão arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Essas estrelas simbolizam os anjos que escolheram se rebelar contra Deus. E ao invés de luz, passaram a carregar trevas. Aqueles que antes eram mensageiros da verdade se tornaram mensageiros da maldade. Os anjos caídos se tornaram demônios, seres corrompidos, inimigos da luz, que desde então trabalham incansavelmente para enganar, destruir e afastar a humanidade de Deus. O próprio Satanás, agora chamado príncipe deste mundo, João 12:31, usa suas legiões para semear dúvidas, medo e destruição. Mas no fim das contas, qual foi o papel de Jesus em tudo isso? Ele não apenas testemunhou a queda de Satanás, ele garantiu que essa queda acontecesse. Cristo sempre esteve no controle. E foi por sua autoridade que o destino dos rebeldes foi selado desde o princípio. Jesus não foi apenas um espectador passivo da batalha celestial. Ele sempre esteve no centro de tudo. Colossenses 1:16-17 afirma: pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus é o Criador de todas as coisas, inclusive dos seres espirituais que caíram com Satanás. Ele é Senhor sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. E foi essa autoridade que garantiu que a queda de Lúcifer acontecesse. Não foi apenas um confronto entre forças opostas. Foi o poder soberano de Cristo que decretou a derrota de Satanás. A batalha foi vencida, não por força física, mas pela autoridade divina de Jesus, que garantiu que o mal fosse expulso dos céus. Tudo subsiste nele, e foi em sua soberania que a justiça foi feita. A Bíblia deixa claro que todo o domínio pertence a Jesus. Em Mateus 28, após a ressurreição, ele declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, desde o início dos tempos até o fim, nada escapa ao seu governo. Quando Satanás se exaltou e tentou roubar a glória de Deus, foi a autoridade de Cristo que garantiu que sua ambição fosse esmagada.
Quando Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, foi sob o comando divino de Jesus que a justiça foi feita. Mas o conflito não terminou ali. Expulso dos céus, Satanás precisou de um novo alvo para sua fúria. Se ele não poderia mais alcançar o trono de Deus, ele voltaria sua guerra contra aquilo que Deus mais ama, a humanidade. Foi aí que a batalha celestial desceu à terra e a luta passou a envolver cada um de nós. A questão agora é: se Jesus já venceu no céu, qual é o impacto dessa vitória sobre a nossa vida? A história da queda de Lúcifer não é apenas sobre anjos, mas sobre a essência do orgulho e suas consequências. Provérbios 16:18 nos alerta: o orgulho vem antes da queda. Se até um ser celestial tão poderoso foi destruído por sua própria arrogância, que lição isso nos deixa? Mas a parte mais incrível dessa história é que enquanto Lúcifer caiu por querer ser mais do que era, Jesus desceu do céu para nos salvar. Ele trocou seu trono por uma cruz, seu esplendor por nossa redenção. Hebreus 2:14 resume: o anjo que queria subir caiu, mas o Filho de Deus que desceu nos clamou. Então, onde estava Jesus? No centro de tudo, vendo Satanás cair e preparando o plano que mudaria para sempre o destino da humanidade. A rebelião de Lúcifer revelou o verdadeiro significado do amor de Deus. E no fim, a luz sempre vence as trevas. Agora aqui está uma pergunta para você refletir. Se até um anjo tão glorioso foi enganado pelo próprio coração, como podemos garantir que estamos do lado certo da história? A queda de Lúcifer e a ascensão de Jesus nos ensinam que enquanto o orgulho nos leva à destruição, a humildade e a rendição ao amor de Cristo nos conduzem à verdadeira vitória. A escolha é nossa: seguir o exemplo de orgulho e queda de Satanás, ou a humildade e redenção de Jesus, que nos chama para uma vida de luz e liberdade. Deixe nos comentários sua opinião e obrigado por assistir o vídeo. Aproveite e veja outros vídeos do nosso canal. Que Deus o abençoe.